É. E Pronto. aí, Tá rapaz? me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Se você tá me ouvindo, Tô ouvindo bem. tá Agora de de vez boa? em quando vai passar sempre carros e caminhões aqui, porque eu moro na BR. E aí sempre tem esse Pronto. problema. Eu tô abrindo aqui com Fantasmão, né? Eu tava ouvindo. Ó, conceito. Uma das músicas aí, né, que Isso. você analisa no seu trabalho. Sim, Mas sim. vamos começar, né, Júlio? Boa noite para todas Fica à as pessoas. vontade, boa noite. Então, boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Vamos lá, né, para nossa apresentação. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevista com autores e autoras de TCCs. A gente está estreando agora a nossa quinta temporada, que teve que ser adaptada em decorrência da pandemia do novo coronavírus. E o meu convidado é Júlio de Oliveira, que se formou em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas na Universidade do Estado da Bahia em 2019. Júlio produziu uma monografia intitulada Pagode Baiano em Perspectiva Histórica. Como é, meu Deus? Pluralidades? Não, esqueci. Acabei esquecendo. Resistências. Resistências no CD Pluralidades da banda Fantasmão. E esse é o nosso tema de hoje, ok? Me atrapalhei aí ao nervosismo, mas a gente vai começar Tranquilo. aqui a conversar com o Júlio. Júlio, antes de mais nada, eu quero te agradecer, né, pela presença aqui no Monotemático e te parabenizar pela sua pesquisa, uma pesquisa muito interessante, né? Eu gostei muito de ter lido, de ter me apropriado das informações. Acho que seu trabalho é muito potente. Você pode levar aí para pesquisas de mestrado, de doutorado, porque todo mundo que viu gostou muito do trabalho assim, até pelo título, pelas informações que eu coloquei. Sim. Então, parabéns aí para você, viu, pela sua pesquisa. Valeu, obrigado. Beleza? Então vamos lá, minha gente. Quem está aqui participando, vocês podem enviar perguntas aqui na caixinha, que eu vou ler as perguntas com muita atenção. Convido todo mundo para participar, porque tenho certeza que essa entrevista aqui vai ser de muita utilidade, né? Todo mundo vai aprender muito com o Júlio. Vou ficar aqui um pouquinho para trás, para ficar melhor enquadrado. Mas, Júlio, vamos lá, né? Você inicia o seu trabalho ali, tudo bem, a gente já sabe que está passando o carro, pode ficar tranquilo, você avisou. Você inicia o seu trabalho trazendo um conceito que a gente tem discutido muito hoje em dia, né? Você fala do conceito de escrevivência, que foi cunhado pela escritora Conceição Evaristo. E aí eu queria saber, em relação, né, o que é que esse conceito de escrevivência tem a ver com você e com esse trabalho que você produziu, porque certamente você escreveu de um lugar muito próximo aí, né, dessa cultura nossa. Então eu quero saber onde foi que o seu caminho se cruzou com o caminho da banda Fantasmão? Pronto. Primeiramente, eu sempre fui criado em Feira de Santana, né? Mas meu pai morava em outra cidade, em Capela do Alto Alegre, na época eu fui morar em 2007 com ele. E em 2007 eu morava nessa cidade e geralmente quando a gente muda, pelo menos essa é a minha experiência, quando a gente muda de cidade, o nosso repertório cultural se expande, se apropria daquele repertório cultural daquela cidade. E aí um amigo meu, chamado Matheus, que é um irmãozão meu mesmo, assim, inclusive até em aparência, dizem que a gente é parecido, ele foi passar umas férias em Salbara, e aí na volta ele trouxe essa banda, e aí eu conheci que é aquele primeiro CD do Fantasmão, que é o Groove Arrastado, que é de 2007 esse CD. E ele conheceu e o Fantasmão já tava bombando. E imediatamente também já tava bombando em Capela, do Alto Alegre, que fica ali próximo a Riachão do Jacuípe, essa cidade. E aí eu conheci essa banda lá, e há pouco tempo, apesar de ter sido sempre do gueto, da favela, né, que sou da favela da Fonte de Lili, em Feira de Santana, ainda tem aquela questão brasileira sobre etnia, sobre raça, que, por exemplo, pessoas como eu, que tem uma pele não tão escura, ou que tem um olho verde como eu tenho, fica naquele impasse pardo, negro, todas essas questões. E minha irmã, sabiamente, é, me deu uma sugestão de e apontou que eu era negro e isso foi bom
até para formação, e foi nesse mesmo período, né, 2007 e tal. E eu conheci a banda. A banda nessa época ela tava fazendo um sucesso com muitas músicas, mas uma que tocava muito era a música Fica, né, que todo mundo fica na festa e o refrão era esse. E tinha outras músicas também já tocando, inclusive músicas que vão estar no CD de 2008. Então, em 2008, principalmente, as músicas me pegaram bastante, principalmente Gaiola e Conceito, foram as que me pegaram bastante. É, por alguns motivos óbvios, que é a influência do rap, eu gostava muito do rap, para mim era uma das poucas músicas políticas, né, como o reggae e outras, mas o rap para mim era mais pesada, principalmente através do Racionais. Então, Uhum. Gaiola tinha essa questão de que, e era uma vivência da gente, né? Eu voltei em 2008 para a Feira de Santana. Era uma vivência da gente, muitos amigos da gente sendo preso, morto, entre outras questões que acontecem até hoje. Então, era uma música, as músicas desse CD conversavam muito com a gente, né? Era uma realidade em arte, né? Que a gente chama. Então acontecia muito. Então isso me marcou muito, essa banda, nessa época. Tanto que na dinâmica do nosso pagode baiano, a gente sabe que já é uma espécie de tradição do pagode baiano as bandas não se firmarem por tantos anos. É tanto que, se a gente for analisar rapidamente, a gente vai ver que poucas bandas perduraram por tantos anos, como Pissirico, Harmonia do Samba, entre outros. Os cantores permanecem, né? Os músicos, mas as bandas em si, dentro de um formato com o nome, geralmente ela se desfaz muito rápido. Então, é tanto que a banda Fantasmão dura só 3 anos, né? Se a gente Uhum. considerar que ela começa em 2006, aí tem seu primeiro CD em 2007 e vai até 2009. E após esse rompimento, aí vem o Ed City. Então, isso me marcou bastante. E sobre o conceito de escrevivência nesse início, eu estava na disciplina de TCC, e nem foi o meu orientador que apontou isso. Inclusive, na época, ele nem era meu orientador ainda, a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Mas a Sim. professora, eu vi uma apresentação de um colega meu, Fernando, que, e ele começa com essa espécie de escrever vivência dele, mas era um memorial histórico, um memorial dele. E aí nessa apresentação, isso me pegou, né? E, pô, falei, pô, isso é bacana. E a orientadora dele era a minha professora. Então ela falou, isso a gente pode fazer uma introdução dessa forma e tal. E eu tava pesquisando coisa, mas eu quero botar isso dentro de um conceito, dentro de uma categoria. E aí eu encontrei Conceição Evaristo. E isso é interessante. Esse é um dos últimos conceitos que eu encontrei nessa pesquisa. Praticamente é o último. O resto eu fui desenvolvendo ao longo da construção, e não foi por pouco tempo, né? Foi por muitos anos isso, por questões de vida, atraso e tal, mudança de orientador, então aconteceu isso. Ah, interessante, Júlio. Isso que você traz aí, né? Que é engraçado como essa parte aí cultural influencia diretamente na sua formação identitária, né? Sua formação cidadã. E no seu trabalho, que é muito interessante, aí eu já deixo, né, esse gostinho aí para as pessoas que estão aqui, né, procurarem, entrar em contato com você. Inclusive, quero agradecer quem está aqui, né? Todas as pessoas que estão acompanhando esta live aqui, muito obrigado. Aqui é a quinta temporada do Monotemático, a gente estreando hoje com Júlio Oliveira, que é formado em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia, e Júlio produziu um TCC, né, que eu me atrapalhei lá no início, mas intitulado Pagode Baiano em Perspectiva Histórica, Resistências no álbum Pluralidade da banda Fantasmão. E aí, Júlio, lá no seu TCC, você faz um apanhado histórico para falar da resistência negra no Brasil. Aí você cita a Balaiada, o Quilombo de Palmares e a Revolta dos Malês. Eu queria saber como é que isso tudo impactou na nossa música afro-brasileira. Pronto. Eu vou começar da inspiração para isso, né? Para trazer. Tem uma obra chamada Negociação e Conflito, né? De João José Reis e Eduardo Silva, que é essa inspiração. Porque lá na obra de João José Reis e Eduardo Silva, eles, na introdução, eles abordam um pouco como geralmente a história
da resistência da negritude no Brasil é contada nas ênfases históricas, nas revoltas, não sei o quê, e não as resistências do cotidiano. E eu concordei com ele que nossa historiografia, tanto de qualquer área da pesquisa, geralmente trata das ênfases históricas e não da resistência cotidiana. E aí a minha inspiração era pensar desse modo, e isso tem, incorre inclusive em problemas estruturais de um trabalho, pode acontecer. Eu queria contemplar os dois, então eu queria trazer uma espécie de resistências históricas relevantes, então abordar algumas, inclusive eu queria abordar mais, e professores, e eu também fui entendendo que não tinha como abordar mais, porque o trabalho ia ficar muito longo, e sem tanta necessidade, é tanto que nessas resistências aí que eu aponto, eu sempre aponto a dualidade, né? Então, que esses movimentos nunca eram todas as pessoas do grupo num sentido, sempre havia discussão, havia conflito entre os próprios grupos de resistência. Então, eu tentei fazer esse balanço de resistência por meio do conflito. E depois eu quis trazer a resistência por meio da negociação através da cultura. E aí eu dedico um tempo muito grande a falar de Caldas Domingos, né, que era um músico negro e padre do Brasil, que depois vai para Portugal e provoca ira e racismo também. Ele sofre racismo, inclusive de Dubocage, que é um autor português muito famoso em Portugal e no Brasil. Então, eu dedico esse tempo. E aí, voltando à sua pergunta agora, Sim, como isso impacta na no música CD de Santas afro-brasileira. Mãos? Sim. Né? Pronto, então na música afro-brasileira. A gente tem um CD de Gilberto Gil, que assim é uma coisa que teve um tempo aí que eu tava ouvindo umas 5 vezes por dia, que é a trilha sonora do filme Quilombo dos Palmares. Gilberto Gil faz a trilha sonora desse filme. E esse CD assim tá tratando de Gaganzumba e todos os outros. E, só um segundo, Miguel. E tá trazendo todos os outros personagens, alguns personagens que eu tô trazendo. Então traz a Gangazumba, traz Zumbi do Palmares, traz Dandara e traz outros elementos, né? Então, esse CD de Gilberto Gil, e não só o CD de Gilberto Gil, né? A obra de Gilberto Gil como um todo tem impacto nessas figuras históricas. É, o próprio o próprio Fantasmão, ele tem uma música também, tem músicas também que reivindicam, né? Então, a própria noção de conceito. Então, se ele está falando que esse conceito tem que ser renovado, ele está falando de conceitos do passado, conceitos da escravidão. Então, esse conceito agora deve ser renovado. Então, mas não esquecido, mas renovado. Sim. Então, por exemplo, o Olodum faz muito isso em relação à questão do Pelourinho, e o próprio Fantasmão também nesse CD dedica a música ao Pelourinho. Então, todas essas construções históricas não são a partir de nada, são a partir da materialidade que nosso Brasil e nossa Bahia viveu. Então, tem um impacto fundamental, na minha opinião, porque essas músicas, essas canções, essas formas de arte, elas não remetem só à questão cultural do nosso povo, mas também à histórica da resistência do nosso povo. Sim, muito interessante. Gente, só para falar, né, Miguel é o filho de Júlio, e inclusive é a quem Júlio dedica o TCC, né? Lá na introdução a gente lê e vê, antes da introdução, na verdade, né, a dedicatória de Júlio a Miguel. Inclusive Júlio fala que Miguel, mesmo sem saber, né, o ajudou muito, né, a fazer esse trabalho, deu forças, né, para que você fizesse esse trabalho. Isso é muito bacana. Dá um abraço aí, Miguel. E Júlio, eu queria saber, né, de você, né, porque o seu trabalho tem um aparato histórico muito grande. E é muito interessante. Você fala de dois gêneros, né, que são presentes na nossa música popular brasileira, que é a modinha e o lundu. Então eu queria saber como é que esses dois gêneros contribuíram para o que hoje a gente chama de pagode baiano. Né? Qual foi a contribuição? Pronto. Antes disso, eu vou falar de um estatuto que está nesse livro aqui, que é um dos livros básicos no meu trabalho, é do professor Sandrone, Feitiço Decente. E cá tem uma espécie de manifesto do samba. E cá, também nesse manifesto do samba,
os próprios sambistas, eles são sambistas, eles não são sambistas eruditos, eles não entendem de partição, eles não entendem dessa questão. Ele fala que a característica fundamental do samba, isso é na década de 30, salvo engano, que a principal característica do samba é a síncope. Lá eles falam síncopa, né? Mas trazendo para o hoje é síncope, que é essa quebrada na música. Então, por exemplo, a gente vê isso bastante no berimbau. Tim, 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 dan, tim, 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 dan, e ele não segue um padrão, ele vai quebrando o padrão. Então, segundo esses autores, a principal característica do samba é a síncope. Aí vamos voltar agora. Se a gente voltar ao lundu e à modinha, a gente já tem a presença desses elementos, principalmente no lundu. O lundu é um gênero musical que tem mais influência negra do que a modinha. A modinha é portuguesa e o lundu é africano. E aí, para a gente compreender as origens, é mais complexo, porque a gente sabe que o sistema de escravidão procurava também juntar africanos de países diferentes ou de noções diferentes, principalmente após a revolta dos malês, né? Que a revolta dos malês só foi concebida principalmente através da linguagem, até porque os malês eram árabes, então eles já escreviam e eles só conseguiram organizar essa revolta através da escrita também, que é na nossa área, então é uma coisa que a gente tem que enfatizar. Sim. Então, para a gente compreender a origem do lundu é mais complexo, é tanto que eu nem me preocupo em relação a isso. Eu me preocupo em identificar o lundu. Então, voltando a Caldas Barbosa é um dos grandes compositores de modinha e lundu. Então, a contribuição que a modinha faz... outra contribuição muito interessante é questionar a moral vigente. Então, o lundu, discursivamente, no seu texto, na sua letra, ele discutia e questionava a moral vigente, essa moral cristã, que era uma moral diferente da moral afro-brasileira, então questionava essa moral puritana, cristã, que não se deve, por exemplo, falar de sexo numa música, ou falar de um tema mais lascivo numa música, ou de danças requebradas numa música. Então, tudo isso que a gente acha que é muito novo no pagode, ou que é muito, como é que eu posso dizer, muito vulgar no funk ou vulgar no samba, isso também está presente na modinha e no lundu. Inclusive isso aí eu não botei na minha pesquisa, mas a gente encontra isso no livro também de Sandrone, que é quando a autora de Cortar Jaca canta Cortar Jaca, Rui Barbosa fala que é uma coisa obscena e que não sei o que. E se a gente for lá ver Cortar Jaca, a gente olha hoje com os olhos como se fosse a maior inocência do mundo, né? Porque em comparação com o que temos hoje de produção musical, o que a gente considera vulgar. Então, se você for ver a opinião e o discurso de Rui Barbosa sobre Cortar Jaca, que é de uma autora, salvo engano, Chiquinha Gonzaga? Cortar Jaca é de Chiquinha Gonzaga, que ela canta, salvo engano, no Planalto, no Palácio, em algum dos dois no Rio de Janeiro. E aí é um absurdo, não sei o que. Então, assim, a contribuição da modinha do Ludu, ela tanto é musicalmente quanto discursivamente. Ela tem essas duas contribuições para nós. Pronto, Júlio, bacana aí, viu? Tudo isso que você trouxe. Quero dizer que tem muita gente aqui se manifestando, né? A Adri parabenizou você pelo seu trabalho, né? Teve Carla, William estão participando aí, Cristiane Silva, né? Falaram que é lindo aí essa sua relação com seu filho, muito bacana. Agora, Júlio, a gente vai aqui para um quadro chamado Nota de Rodapé. É um quadro do nosso programa, que é um quadro que quer investigar os bastidores do processo de produção do TCC aqui do convidado, no caso, o seu TCC. A gente quer saber se houve alguma coisa curiosa, alguma dificuldade nesse percurso até você terminar de fato aquele TCC e enviar para a banca. Teve alguma coisa curiosa ou alguma dificuldade aí que você possa falar para a gente? Curioso, eu não lembro agora, né? Mas dificuldades enormes, né? Assim, antes das dificuldades, eu queria também falar a inspiração, né? Então, assim, eu tenho que citar esse livro, que é o Sim, Kitchan Esse, da Mônica Leme, que é uma musicóloga, e sim. indústria e produção musical no Brasil nos anos 90, e essa é a inspiração, mas antes dela
com um professor, né? Então, assim, talvez essa seja a curiosidade. O professor Moisés, que é um professor da UNEB e que mora em Salvador, né? Eu estava já pensando em fazer, isso na época era quarto, quinto semestre da universidade, eu estava pensando em fazer sobre poemas num jornal jacobinense aqui que circulou na década de 70 até a década de 90. Mas era uma coisa que ainda estava um pouco distante. Era mais pelo caráter inovador da pesquisa, mas não pelo caráter de aproximação. Aí, esse professor Moisés, ele falou sobre a questão da subalternidade. Isso foi na disciplina de cultura afro-brasileira e também na disciplina de literatura baiana. Então Uhum. lá o professor falou que a gente podia tratar das questões de subalternidades, sobre como ainda a academia é muito elitista em termos de temas de pesquisa. Então eu falei, poxa, se eu que sou da favela, sou de onde eu sou, tenho interesse nisso e não faço por questões de uma espécie também de medo, de recusa, pô, eu acho que eu vou topar essa. Então, o professor Moisés foi definidor nesse sentido, né? Inclusive ele nem sabia, e aí eu tentei para a gente ser orientador e orientando na época, mas não deu certo. E assim, as dificuldades aconteceram, e aí é parte da coisa, as dificuldades aconteceram por causa das trocas de professores para ser orientador. A Uhum. UNEB tem esse problema de ter muitos colaboradores, então o colaborador fica um ano, sai, fica um semestre, sai, fica 2 anos, sai. Então ao longo do tempo eu fui tendo, né, momentaneamente, Sim. vários orientadores. E nesse processo tive muita dificuldade porque são várias abordagens. Então, eu li muita coisa que eu não usei. Então, por exemplo, Uhum. mas isso foi engrandecedor pessoalmente, intelectualmente, que foi, por exemplo, um trabalho alguns livros, né? Um sobre semiótica da professora Santaella, muito bom e eu compreendi bastante. Ela fala sobre semiótica a partir de um autor que me faltou o nome em inglês, um estadunidense agora. Eu Uhum. li trabalhos sobre a adaptação, né? Falando da questão da adaptação artística de uma mídia para outra e tal. Eu li muitos trabalhos que eu não pude escrever, ou que eu escrevi e ficou separado. Não tive como dar continuidade. Então, e aí, a partir disso, a outra dificuldade foi quando eu estava iniciando meu TCC, veio meu filho. Então eu tive que dar prioridade ao meu filho nesse sentido da pesquisa, já depois que ele nasceu. E aí eu peguei poucas disciplinas, então fui perdurando isso por vários anos. Eu comecei essa pesquisa por volta de 2015 e só fui terminar em 2019. Então foram Sim. 4 anos praticamente, é, por causa dessas questões de orientador, mudança, etc. Então, basicamente foi isso, né? Assim, é isso. Enten- Entendi. São coisas que acontecem, né, Júlio? Mas quando, como o seu próprio trabalho traz um título, você teve que resistir, né? Resistência para seguir adiante, para conseguir, né, concluir. E aí eu quero saber também como é que foi a sua parceria com o seu orientador, o professor Adriano Antônio Lima Menezes. Como é que foi aí? Foi Pronto. bacana? Vamos voltar lá, né? Quando eu estava pensando em fazer esse trabalho sobre os poemas do jornal da década de 80, foi através do professor Adriano, né? Porque ele já tinha um projeto de extensão que eu fazia parte, que é digitalização de jornal através do NEC, Núcleo de Estudos de Cultura e Cidade. E aí eu fazia essa digitalização. E lá eu percebi que tinha várias fotos, ou vários poemas, várias coisas. Inclusive eu encontrei até um poema da irmã do professor que está lá, né? Quando ela era criança, ela fez um poema para o pai, então encontrou. Meu foco era nisso, né? Fazer com o professor Adriano. E aí o professor Adriano saiu para o doutorado. Quando ele saiu para o doutorado, casou com a ideia lá que eu estava com o professor Moisés, que era fazer uma mudança de tema para o que eu já queria. É tanto que meu anteprojeto de TCC é sobre esses poemas no jornal. E aí, nesse período que eu também me atrasei e várias outras questões de mudança, o professor voltou do doutorado.
Nessa que o professor voltou do doutorado, falei, poxa, é o professor que eu tenho mais afinidade, é um cara que eu já trabalhei por 2 anos lá no núcleo junto com ele, que a gente tem afinidades políticas, inclusive, então a gente trocou muita ideia por muito tempo, então falei, pô, eu tenho que chamar ele de volta e era o que eu tinha mais afinidade, eu também precisava fazer isso mais rápido, né? Porque eu tinha muita coisa, mas muita coisa embolada, eu precisava dar uma arrumada nesse trabalho. Então, o Uhum. professor foi fundamental para ter essa paciência e me ajudar nessa reta final, e ele foi importante antes, principalmente com os projetos lá no NEC. Ah, bacana, Júlio, bacana saber desses bastidores aí, né? Porque acontece com todo mundo e um dos objetivos do monotemático é mostrar isso, né? Que às vezes a gente vai ter algumas dificuldades, enfim, mas a gente tem que seguir adiante, né? Porque uma pesquisa, ela é importante tanto para o pesquisador, né? Mas também é importante para a sociedade. Porque aquilo que é discutido pode servir de instrumento mesmo de transformação social. Então, o que você traz, por exemplo, né, no seu TCC, você fala dessas resistências, isso é muito importante, até para quem não tem ainda tanto conhecimento dessas discussões, para poder, né, entender todo o processo histórico do nosso país e do nosso povo, porque tem um historiador, um cineasta aqui de Salvador, chamado Antônio Olavo, e que o Antônio Olavo sempre fala disso, né, que se conta muito uma história dos negros aqui no Brasil como se não houvesse a resistência, né, como se os negros não, né, enfrentassem aquilo ali com coragem mesmo para tentar transformar aquela situação. Porque ninguém vai viver naquela situação e vai ficar passivo diante daquilo, né? Então, o seu trabalho Eu traz tenho até isso? uma questão, Fale. que é uma questão que eu também tinha um pouco desse pensamento, apesar de saber, mas principalmente através do texto do professor Moisés que passou para a gente, que é Negros da Terra, ou não, Terra de Branco, é o nome da terra, que era uma expressão que os africanos falavam que aqui era a terra dos brancos, o Brasil na época. E lá ela fala, a professora Reis, agora me faltou o primeiro nome dela. Reis, ela fala dessa resistência, tanto a resistência pelo conflito, quanto a resistência através da sua cultura, para fazer a manutenção das suas culturas, das suas crenças, culinária, etc, etc. E aí eu falei, poxa, a gente é ensinar, a gente, na minha cabeça, né? Pô, a gente foi ensinado, não foi ensinado, a gente só era ensinado que só teve uma revolta ali, outra revolta aqui, e a resistência diária não acontecia. E aí, através desse Exa texto, eu tive outra ideia. Exatamente. E num trecho do seu TCC você diz o seguinte, eu vou até ler, né? Ao tratar da cultura e da música afro-brasileira produzida em território nacional, seja produzida por negros brasileiros ou africanos, deve-se ter em mente uma grande gama de proibições e, em consequência, de resistências, né? Então você traz isso no seu trabalho. E aí eu quero saber quais resistências são evidenciadas no CD Pluralidade da banda Fantasmão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho das músicas que você fez a análise no discurso, porque das 19 músicas você analisou 4, né? Conceitos, Sou Ralé, Ruas do Pelô e Eu Sou Negão. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Pronto, vamos voltar, já que a gente já citou ela inicialmente, vamos voltar a conceitos, né? É, o início da música, né, que eu explico no trabalho, e também não sou eu que explico, outros autores já explicam isso, que um gênero um gênero pode ser camuflado por outro ou emulado por outro gênero. Então, por exemplo, na música do Fantasmão Conceitos, a emulação dele é como se fosse um pronunciamento, que ele está pronunciando que deve-se ter um conceito renovado para a mudança social. Para fazer essa mudança social, obviamente precisa ter resistência, visto que o nosso país tem uma série de problemas em relação ao racismo que não foram superadas, na minha opinião, e não só na minha opinião. Sim. Então, para haver essa mudança e essa renovação do conceito, vai ter que ter luta, vai ter que ter resistência. Então, esse é o primeiro ponto da música renovado. Ou renovado da música Conceito. Conceitos. Isso, conceito. Pulando para outra, que é Sou da Ralé, existe uma concepção muito problemática na minha visão de que muitas pessoas, inclusive a população negra,
entra num discurso de que você não deve gostar da população pobre, que você deve se afastar disso. E na música Sou da Ralé, ela reivindica isso para ela. Eu sou da Ralé, eu não quero fazer uma mudança individual, eu quero fazer uma mudança coletiva. Então, ele aborda questões ali sobre família, né? Ele fala menino, homem, mulher, então tem todas essas questões de família ali no meio, então uma família negra nesse sentido. Pulando para outra, Ruas do Pelô, salvo engano, que eu ando. Isso, correto? Ruas do Pelô. Eu faço uma discussão antropológica e utilizo lá um antropólogo que não é brasileiro, eu esqueci o nome dele agora, que ele ficou um tempo no Pelourinho analisando toda essa vivência cotidiana do Pelourinho. O Olodum já fez muito isso, como a gente já disse, né? Falando das questões do Pelourinho e, inclusive, apresentando o Pelourinho de outra forma para a população baiana e para a população brasileira. Então, lá tem muita ironia nessa música, Ruas do Pelô. Então, ele começa nas ruas do Pelô, estão cheias de gringo. Que lindo, que lindo. Então, essa repetição como um recurso estético da ironia, né? Que lindo, que lindo. Aí ele faz um questionamento: será que o meu povo está sempre sorrindo? E obviamente que não. Inclusive, é a situação recorrente e atual de pessoas sendo despejadas do Pelourinho. É algo muito recorrente. Prédios históricos sendo caindo no Pelourinho através de chuva, por causa da chuva, entre outras questões. Então, pulando agora, né, para a próxima, Ruas do Pelô, e a próxima é... Eu Sou Negão. Eu Sou Negão. Essa Eu Sou Negão, ela ia entrar... Deixa eu ver se... Eu não sei se ela nem entrou, mas ela era sempre o mote da minha questão. Tanto que, certa vez, uma professora perguntou, sim, qual música inspira vocês, que vocês usam como força para estar batalhando todo dia? E eu falava, Eu Sou Negão, e a professora logo pensava que ela era aquela do Jerônimo, que é a primeira, a mais famosa e tal, né? Eu falava, não, professora, essa daí é menos conhecida, é só para quem curtia mais o pagode ali entre 2008, 2010 e tal, que essa música reverberou bastante. Então, eu sempre tive ela muito fresca na minha cabeça e eu acho que aquela frase é a que mais marca, que é: eu vim de lá eu vim, não foi tão fácil chegar aqui. E aí ele faz uma metáfora entre a arma e o microfone, que é uma metáfora que o rap faz há muito tempo, né? Que o microfone é o armamento para falar. Inclusive o Racionais, uma música que eu não lembro agora, mas que é cantada por Ed Rock, fala dessa questão do tráfico e do tráfego de palavras. Então, a mensagem, o tráfico e o tráfego das palavras. MV Bill também faz esse jogo de palavras. E isso está muito presente, né? É como se fosse um personagem contando sua história, os passos que ele galgou. Então, essa música sempre esteve muito forte em mim. E eu acho que ela diz muito sobre toda a fonte de Lili, que é onde eu fui criado, e sobre muitas periferias do Brasil. Interessante, que você traz no seu trabalho também, né, essa sua origem, você conta lá, né, quando você no início fala da escrevivência, você conta, né, da sua origem lá em Feira de Santana, e o que é bacana, Júlia, é que você traz aí as resistências, né, que estão presentes no CD Pluralidade e na vida, né, de todo o povo negro, porque a banda Fantasmão, né, ela chegou no mercado, esse CD é considerado um marco, porque ele traz inovação no discurso, né, que foi o que você já trouxe aí, e traz também inovações musicais, né, tanto que um gênero, né, vamos supor assim, entre aspas, né, surgiu dessa época aí, a partir do advento do Fantasmão, com Ed City nos vocais, que é o groove arrastado, né, que depois outras bandas foram fazendo, né, ali um tempero muito parecido, mas o Fantasmão foi quem trouxe isso para a cena da música baiana e que fez escola, né, e mudou o cenário do pagode na Bahia, divulgando o seu trabalho. Todo mundo, né, alguns comentários, as pessoas falavam isso, esse CD antológico, que mudou de fato tanto a estética, né, porque Fantasmão tem uma estética que é muito própria, né, quanto o discurso do pagode, porque se a
gente for olhar o pagode lá, não sei, o pagode baiano, né, que ganhou notoriedade lá com Gera Samba, né, que depois se transformou no El Chan, a gente vê que as temáticas não tinham um cunho social tão grande, né, tinha uma coisa ali, outra cá, mas não como o Fantasmão trouxe para a cena da música. E isso, a resistência, isso é muito importante, porque conta também a nossa história, não é isso? Sim, sim. Isso é interessante porque, por exemplo, o Gera Samba e toda aquela questão, e toda aquela geração, é, perdão o trocadilho, tá muito ligado ao samba de roda. Samba de roda que é parte da origem do nosso pagode baiano, né? É um grande influente. Se não o gênero mais influente do pagode baiano é o samba de roda, o samba duro, o samba de coco. E lá tinha mais temáticas de moralidade. Então, fala mais de coreográficas, então muito a ver com a dança, como os próprios samba de rodas. E a partir de 2005, esse é um ponto que eu trago, que o pagode baiano ele começa a ter uma mudança discursiva, que é quando, eu até cito isso no meu trabalho, que é através da banda Parangolé, quando o Ed City tocava na banda, que é a música Baculejo. Então ali você vai ver uma denúncia social em relação a como a polícia atua nas periferias. Você já tem toda uma questão. Antes disso, é óbvio que já havia músicas que discutiam questões sociais. Por exemplo, eu cito lá uma música que muita gente até leva como uma brincadeira, né, que é o Bom Chibom das meninas, que Sim, ela está fazendo uma denúncia social que, por exemplo, o Marx fazia no seu trabalho, na sua obra, Marx, Engels e todos os materialistas históricos estavam fazendo. E ela está fazendo lá em forma de arte na música Bom Chibom. Mas eu particularmente não considero o pagode baiano, né, como ele se mostrou um gênero independente, né? Até o ponto, ele ainda era um gênero meio mesclado com axé, samba de roda, afro-reggae, mas a partir de um certo período, para mim ele começa a se transformar em um gênero próprio, um gênero definido. E é tanto que você falou do groove arrastado, é interessante, porque antes desse CD do Fantasmão, o pagode era muito rápido, a percussão era muito mais rápida. A partir desse momento, a percussão desacelera mais. Não que ela perde força, ela continua com a mesma força que ela teve, mas ela desacelera. E aí também entram novos instrumentos, entrou a guitarra, por exemplo, o pissirico já era entrou uma guitarra e muitas vezes sai um cavaco. Um cavaco era algo assim. Era você nunca, pensar uma banda de samba sem cavaco, muita gente vai dizer não é samba, não é pagode. Mas sim, o Pissirico já fazia isso com a influência do axé, do afro-reggae, etc. E o Fantasmão também faz isso. Claro que mantém um cavaco, mas a gente percebe uma imponência muito mais forte da guitarra, principalmente pelas influências do autor, que é Ed, que tocava a guitarra, e ele põe vários elementos de outros. Inclusive tem um forró nesse CD. Tem um forró, tem um reggae, tem a participação, né, inclusive do cantor de Adão Negro numa das músicas. Então você sim. vê que tem várias influências. Não é que ele atira para todo lado, ele queria fazer um álbum eclético mesmo, um álbum que comungasse com o pagode e mostrar que o pagode poderia ser mesclado com outros gêneros sem perder sua essência, que Sim, principalmente a percussão. sim. Eu acho que tem um conceito, né, Júlio? Tem um conceito ali muito bem estabelecido, né? Tem um conceito, o álbum tem um Não à conceito. toa o nome é pluralidade. Exatamente, exatamente. Muito bom. E aí, Júlio, a gente está chegando nas nossas considerações finais aqui, né? Quase prestes a concluir o programa, mas antes eu queria saber qual foi a motivação que você teve para escolher esse tema que você escolheu, assim. Né? Você contou aí algumas coisas, eu queria que você contasse mais detidamente, assim, o que é que te motivou a tratar especificamente desse tema, né? Pegar esse CD, porque você até cita no trabalho que o CD Pluralidade traz algumas músicas do CD de 2007, de Groove Arrastado. Mas por que escolher o pluralidade e esse tema? Voltando à questão com o professor Moisés, eu queria trazer essa resistência cultural da população negra, porque, veja, eu entendia antes de ter contato com essas disciplinas e na faculdade, eu entendia que isso era bacana, isso era legal, mas isso era uma coisa mais do presente.
essa noção de resistência cultural. E que no passado isso nem pensava, as questões eram outras. Mas conhecendo esses textos, tendo contato melhor com a nossa história, eu compreendi que essa resistência cultural acontecia antes. Então eu falei, pô, eu quero tratar disso, né? O professor, na época, já falava dessa questão dos estudos culturais, ele falava também da história cultural, que muitas vezes foi relegada por pesquisadores. Eu falei, pô, eu quero tratar de cultura e tal, e da música principalmente. E aí eu pensei, bandas e CDs de pagodes marcantes, e que fosse, obviamente, dentro do sentido da resistência. Então, eu pensei, pá, o Groove Arrastado, eu pensei o CD do Parangolé na época de Ed, eu pensei num artista assim que eu gosto muito, infelizmente ele tá fora do cenário atualmente, que é Bambam. Então, pensei no CD Sun Hop, e assim, ó, acho que os dois, eu queria analisar principalmente os dois CD. O CD de Sun Hop, quando Sun Hop lança em 2008, e o CD de Fantasmão, que também é de 2008, e tem a participação de Ed nesse CD do Sun Hop, e eu fiquei com esses dois. Eu encontrei algumas dificuldades, voltando às dificuldades, que foi, poxa, eu não consigo encontrar os autores dessa obra, eu queria conversar um pouco, falar com os autores e também com os cantores, né, com os músicos dessa. Não, eu tive essa dificuldade e não consegui. Tentei de algumas formas, através de alguns contatos, não deu certo, então fiquei nessas dos dois CDs, né? E os dois tem algumas coisas parecidas, né? Influência do hip hop, inclusive tá no nome da banda Sun Hop, né? Samba e hip hop, e inclusive isso tá em várias letras das canções desse CD. Então, assim, eu fiquei com esses dois porque eram os que eu gostava mais, que eu via mais e os que eu via mais potencial para eu fazer uma análise deles e uma análise histórica também, que era uma coisa que eu estava muito engajado nessa época, compreender as relações históricas do passado, né? Então, eu fiquei com esses dois. E aí, por questão de compreensão, de orientação também, de que não poderia fazer um trabalho que com tantos aportes, eu falei, poxa, então eu vou ficar no Resistência, que esse, para mim, ele tem mais elementos, me marcou mais, e é de um cara que ainda tá na cena, tá relevante, e que Bambam também é relevante, mas que atualmente está fora de cena, então pensei, atualmente também já na época ele ainda estava oscilando entre uma banda e outra, falei, poxa, mas e o Ed City continua na longevidade, né? Em 2009 ele lança o CD Rap Groovado, que aí tem mais peso ainda do rap, mais peso da guitarra. É tanto que é um CD que discute muito. Não, lá eu acho que ele lança a música Traíra também, que ele fala dessas relações dentro da favela e tal, de ser um traíra, que é uma coisa que Bezerra da Silva tratou muito em suas músicas. Então, a sua obra artística continuou nesse sentido, né? Então, eu pensei, poxa, eu acho que esse vai ser o cara, no caso a obra, porque ele me dá mais elementos para analisar e também me tocou mais, tanto em termos de identidade quanto em relação às revoltas que eu sentia por N problemas da vida. Então, falei, pô, é isso aí que conversa mais comigo e que eu tenho mais elementos. Ah, que bacana. Lucas Sanfoneiro está acompanhando aqui esta live, né? Parabenizou aqui o programa. Muito obrigado, Lucas. E ao Botafoguense pela persistência. Muito massa. Enfim, muito obrigado, viu, Lucas, pela sua participação. E Júlio, pô, muito bacana aí o que você trouxe, né? Essas justificativas, assim, bem interessante. E eu quero saber o que é que ficou de aprendizado, né? Nesse percurso todo, essa sua análise. Você é um investigador da cena e você também é compositor, né? Isso eu tenho certeza que auxilia nesse olhar, né, da música, da cena, de uma forma diferente. O que é que ficou de aprendizado? Pô, ficaram muitos aprendizados, né? Ficaram apresentar. Eu vou falar aqui de alguns mais científicos, mas vou falar de aprendizados mais de relação também depois. Os aprendizados primeiros foram em relação a métodos científicos. Então, assim, eu tive uma certa dificuldade na compreensão de métodos científicos. Hoje eu acho que eu tenho melhor isso, identifico mais claro essa noção de métodos científicos que eu posso abordar nas ciências sociais.
que é a nossa ciência. E aí, eu acho que me ensinou muito em relação à pesquisa através de entrar em materiais mais fidedignos, compreender clássicos também, isso foi muito importante. Então, eu tenho que mostrar esse livro aqui, porque ele também é outro marco aqui no meu trabalho, que é A Trama dos Tambores, de uma autora baiana, ela é antropóloga baiana. Ela Gole. fala da música pop, afropop em Salvador. E aqui ela tá falando de Carlinhos Brau, Daniela Mercury, toda essa cena do afro-reggae, e ela dedica um ponto ao El Chan também. Ela dedica o ponto ao El Chan e a toda essa cena que o El Chan promove, esse rebuliço literal e metafórico que o El Chan provoca na sociedade brasileira. Então, esse aqui eu tinha que mostrar. E ótimo. Então, assim, eu tive muitos aprendizados sobre, também, principalmente, né, sobre a história da música baiana e sobre a história da música brasileira, sobre a história, assim, eu acho que uma que eu tinha zero contato, que eu não sabia da existência, era Caldas Barbosa mais ou menos o Lundu e a Modinha, eu tinha pouco conhecimento, e eu acho que através do professor Sandrone, e aí eu fui nas obras de Caldas Barbosa, né, lá do século XVIII, século XIX. Então eu cheguei às fontes para ver, eu analisei também e cheguei a fontes de escritores europeus que escreviam sobre o Brasil, inclusive diminuindo totalmente a cultura afro-brasileira e africana, eles também escreviam sobre os países africanos, diminuindo como se fosse coisa sem nenhum propósito artístico, como se não tivesse nenhum propósito cultural, como se fosse só uma dança de negros, como se fosse algo totalmente relevante para a cultura. E o ótimo é que Caldas Barbosa, principalmente, mostrou que não era só isso. Então, assim, tive muitos aprendizados sobre a nossa história, isso foi muito importante. Sobre os aprendizados que me marcaram, eu aprendi, isso não está aqui, mas eu aprendi muito sobre música. Eu aprendi muito sobre música, assim, a dificuldade que o cenário baiano tinha de produção de música na época, e não só na época, hoje é muito parecido. Então, muitas bandas, elas surgem e em menos de 1 ano, 2 anos, elas se acabam. Muitas e muitas, a gente vê isso. Inclusive, eu não sei se eu chego a mencionar isso, mas é uma conclusão que eu chego, que desde os anos 80 isso acontece, e isso já virou praticamente uma característica, infelizmente, é uma característica estrutural do nosso mercado baiano de música. As músicas, bandas surgem com 1, 2 anos e aí desmoronam. Seja por produtora, seja por ego, seja por outras questões mais que vai além de posições pessoais. Sim, ô Júlio, puxa, muito obrigado. Né, eu quero dizer às pessoas que estão assistindo aqui e que vão assistir esta live depois, o trabalho de Júlio ainda não está disponível no repositório da UNEB, mas se você quiser ler, e eu aconselho que você queira ler, sugiro, né, você pode entrar em contato com o Júlio através do e-mail, né, juliocompositor@gmail.com, não é isso, Júlio? juliocompositor@gmail.com, manda um e-mail para Júlio, pede o trabalho, dá uma lida, porque vale muito a pena, principalmente quem gosta de cultura, quem gosta de música, quem gosta de conhecer ali os bastidores. O trabalho de Júlio é muito interessante, muito potente. Já falei isso para Júlio, né? Júlio é uma pessoa que eu conheço pelas redes, um cara que eu gosto muito, que eu admiro, e fiquei muito feliz, Júlio, por você ter enviado seu trabalho lá para participar do TCC da vez. Agora está aqui, abrindo a nossa 5ª temporada. Eu abri assim com muita felicidade, porque é um tema muito interessante, né? As pessoas falaram muito, né, sobre esse seu tema, e eu fico muito feliz de poder, através do Monotemático, levar um pouquinho dessa discussão para mais pessoas, né? Esse é o intuito do nosso trabalho aqui, né? A gente quer que mais pessoas tomem conhecimento do que é produzido, né, nas academias, nas universidades, porque tem muita coisa rica que é produzida e que às vezes não tem uma divulgação, fica só nas prateleiras. E o intuito do nosso programa é esse: promover essa discussão leve para que todo mundo entenda e que todo mundo possa ter acesso a esse trabalho. Então, Júlio, muito obrigado, viu? Mais uma vez, cara, você sabe quanto que eu te admiro e quanto eu gosto de você. Muito obrigado, viu? Obrigado, valeu.
Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Até o próximo monotemático com mais um TCC em questão. Tchau!